Questão número 54 do Exame de Seleção para a Academia da Força Aérea em 2019, para a turma de 2020. Tema da questão: logaritmos e progressões geométrica e aritmética. Muito bom dia a todos. A resolução desta questão vai exigir, inicialmente, a caracterização de uma função exponencial, utilizando o conceito de progressão geométrica. Logo a seguir, vamos ter que obter um somatório utilizando uma função que será definida a partir da função anterior. E teremos que utilizar propriedades de logaritmos e propriedades da soma de termos de uma progressão aritmética. Vamos ao enunciado da questão e, na sequência, a solução comentada. Enunciado da questão 54. Numa aula de biologia da turma Delta do Colégio Log, os alunos observam o crescimento de uma cultura de bactérias. Inicialmente, tem-se uma amostra com 3 bactérias. Após várias observações, eles concluíram que o número de bactérias dobra a cada meia hora. Os alunos associaram as observações realizadas a uma fórmula matemática, que representa o número f de bactérias da amostra em função de n horas. A partir da fórmula matemática obtida na análise desses alunos durante a aula de biologia, o professor de matemática da turma Delta propôs que eles resolvessem a questão abaixo com n pertencente ao conjunto dos naturais. Se g de n igual ao logaritmo na base 2 de f de n, se o log na base 10 de 2 é igual a 0,30 e log na base 10 de 3 igual a 0,48, então o somatório de n igual a 1 até 100 de g de n é um número cuja soma dos algarismos são oferecidas 4 alternativas de solução: alternativa A, 6, alternativa B, 7, alternativa C, 8 e, finalmente, alternativa D, 9. Vamos estudar, inicialmente, a sequência de crescimento da cultura de bactérias para tentar obter a expressão algébrica da função f de n. Vamos estudar o número de bactérias e o número de horas acumuladas no processo. No início do processo, nós temos 0 horas acumuladas e 3 bactérias. Meia hora depois, nós vamos ter o dobro do número de bactérias. 3 vezes 2, 6. Meia hora mais, meio mais meio, 1 hora acumulada. 2 vezes 6, 12 bactérias. Meia hora depois, 1 mais meio, 3,5, eu tenho o dobro de bactérias, 12 vezes 2, 24. Na sequência, o dobro de 24, 48, e mais meia hora, eu vou ter 2 horas acumuladas. Portanto, quando eu tiver n horas acumuladas, eu terei f de n bactérias. Eu observo que a sequência 3, 6, 12, 24, 48, etc., ela segue um crescimento geométrico, ou seja, eu tenho uma progressão geométrica cujo primeiro termo é 3 e a razão é 2. Mas o número de horas acumulado segue de meia em meia hora. Portanto, a função f de n pode ser expressa por 3 vezes 2, que é a razão da progressão geométrica, elevado a 2n. Então, eu observo que para n igual a 0, dá 3. Para n igual a meio, dá 6, e etc. Então, esta é a expressão
muito embora o professor de matemática tenha definido um andamento para esta função pertencente aos números naturais. Então, nós não vamos ter esta sequência. A sequência será n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, etc. Então, a função g de n definida é igual ao logaritmo na base 2 de f de n. De 1, então, eu tenho que g de n é igual ao log na base 2 de f de n, que é igual ao log na base 2 de 3 vezes 2 elevado a 2n. E agora eu posso usar propriedades de logaritmos e de mudança de base no trabalho com esta função g de n. Então eu observo aqui que o logaritmo na base a do produto de b vezes c é igual ao logaritmo na base a de b mais o logaritmo na base a de c. E eu vou utilizar nesse produto aqui 3 vezes 2 elevado a 2n, eu vou transformar em log na base 2 de 3 mais log na base 2 de 2 elevado a 2n, fazendo b igual a 3 e 2 elevado a 2n de c. Agora eu vou utilizar mais uma propriedade no desenvolvimento deste termo, que será log na base a de b elevado a k é igual a k vezes log na base a de b. Então, fazendo k igual a 2n, eu vou ter log na base 2 de 3 mais 2n vezes log na base 2 de 2. Utilizo mais uma propriedade. O logaritmo na base a de a, ou seja, o logaritmo da base, é igual a 1. Então, log na base 2 de 2 é igual a 1. O que resultará na expressão g de n é igual a 2n mais log na base 2 de 3. Agora eu vou utilizar a fórmula de mudança de base, ou seja, log na base a de b é igual a log na base m de b sobre log na base m de a. E vou transformar o log na base 2 de 3 em logaritmos na base 10, ou seja, log na base 2 de 3 será log na base 10 de 3 sobre log na base 10 de 2. Isto resultará, esta mudança de base, em que será possível utilizar os dados fornecidos no enunciado do problema, ou seja, log na base 10 de 2 é igual a 0,3, então o denominador aqui é 0,3, e log na base 10 de 3 é 0,48, o numerador da fração aqui é 48. Portanto, eu tenho 2n mais 0,48 sobre 0,30, que é igual a 2n mais 1,6, que é a expressão 2 que eu vinha procurando para a função g de n. Então, g de n será igual a 2n mais 1,6, mas o desafio consiste em considerar valores de g de n apenas para números naturais, ou seja, 1, 2, 3, 4 e 100. Por quê? Porque o somatório vai de 1 até 100 de g de n, ou seja, eu vou somar g1 mais g2 mais g3 mais g4 até g de n. Portanto, são 100 ocorrências da função g. Logo, o somatório de n igual a 1 até 100 de 2n mais 1,6 terá 100 ocorrências de 1,6. Então, eu posso tirar esse valor de 1,6 daqui, expressando como 100 vezes 1,6, que dá 160. O 2n, o 2 eu posso colocar em evidência. Então, eu tenho duas vezes o somatório de n igual a 1 até 100 de 100. Ou seja, esse somatório vai ser a soma de 1 mais 2 mais 3 mais 4 até 100. Ou seja, uma progressão aritmética cujo primeiro termo é 1 e o último termo é 100, e eu tenho 100 elementos. Então, a fórmula da soma desses termos é o primeiro termo mais o último, dividido por 2 vezes o número de termos, que é 100, multiplicado por 2, que é este 2 aqui. Consequentemente, eu vou ter que 160, simplificando 2 com 2, mais 100 vezes 101, ou ainda 160 mais 10.100, resultando em 10.260.
mas o professor de matemática quer saber a soma dos algarismos desse resultado, que será 1 mais 0 mais 2 mais 6 mais 0, que é igual a 9. Esta é a resposta do problema, que corresponde à opção D. Isso encerra a questão. Muito obrigado por terem assistido até o final. Caso tenham alguma dúvida, por favor, recorram preferencialmente ao fórum de dúvidas da nossa plataforma Moodle. Um grande abraço e até uma próxima ocasião.